e também nós que estaremos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja. É o que nós pedimos em Teu nome. Amém. 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 Muito bem. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Eu sei que eu deveria ter falado antes, mas você às vezes está chegando agora na igreja, não sabe, não é? Esse envelope pardo é um envelope para você entregar o seu dízimo, aquele compromisso regular com a igreja, mensal, semanal, quinzenal, depende dos seus rendimentos, não é? Fica sempre ali naquele armário, logo na entrada, nesse canto aqui, no canto à minha direita, né? E você pega, coloca o seu nome e você entrega na medida da sua periodicidade de recebimentos e precisando usar, pega-o novamente, não branco, mas pega na letra do seu nome característico, né? E esse aqui é para os dízimos e para as ofertas de missões. E se você faz por Pix, não confunda as chaves, não é? Eu sei que eu explico e depois dá de novo. O Pix do CNPJ é para os dízimos, só dízimos. O Pix do número de telefone é o que a gente usa para a campanha missionária. Muito bem. O texto, amados, me perdoe o dito, é curto e grosso. Êxodo 20, 14. Na minha versão, Nova Almeida Atualizada, diz: não cometa adultério. Na versão clássica, que muitos de nós que fomos nascidos e criados no Evangelho, que é a ARA, a revista atualizada, diz apenas: não adulterarás. Não adulterarás. O adultério não é cometido apenas por pessoas casadas. Adultério é toda desonra em relação ao pacto do casamento. Se eu fosse usar uma linguagem rebuscada, teológica, seria uma desonra pactual. Porque o casamento é um pacto entre um homem e uma mulher diante de Deus. No casamento você assume compromissos um com o outro e com Deus. Todo casamento é uma aliança. Repita comigo só para você acordar também, vamos lá? Todo casamento é uma aliança. 1, 2, 3 e... Todo casamento é uma aliança. Eu casei, obrigado. É uma aliança. Eu casei, mas ele ficou feio. É uma aliança. Ele era fininho, atlético, jogava futebol. Hoje ele é como André Bernardo, mas é um casamento. É uma aliança. Todo casamento é uma aliança. Quando eu sou solteiro e eu, ao invés de me guardar para o meu futuro cônjuge, eu me exponho sexualmente, intimamente com alguém que não é o meu esposo ou que não é a minha esposa, eu estou desonrando o pacto. Pastor, mas eu não me casei ainda, eu não tenho um pacto. Você não tem, mas você está desonrando aquilo que Deus criou para você, que se chama casamento. O pessoal da Lagoinha fala muita besteira, mas tem coisa que elas falam que é certo. Um dia a Ana Paula Valadão falou o seguinte: Deus criou o sexo e deu o nome de casamento. Ponto.
todo relacionamento sexual fora da ambiência do casamento, a Bíblia chama de adultério. E adultério, no hebraico, no grego também, significa corrupção, deturpação, falsificação. Se você tem um documento e você não tem todas as questões ali para preencher, mas você resolve fazer por conta própria, e você chega a uma instância que verifica que aquele documento está falsificado, o termo legal para isso é: esse documento está adulterado. Adultério, do ponto de vista legal, é falsificação ou é rasura. O adultério é uma falsificação daquilo que Deus criou. É incrível como Deus criou as coisas corretamente. Veio o homem e perverteu. Essa semana, uma notícia assim que não tem nada a ver, mas tem a ver. Essa semana o presidente do Senegal tomou posse. Ele e as duas mulheres. Duas senhoras. Então você tem o presidente. Aí eu não sei se é primeira e segunda dama, se é dama A e dama B, eu não sei, nem quero saber. Eu só sei que Deus não criou, Deus não tem nada a ver com isso. O primeiro polígamo da Bíblia foi um sujeito chamado Lameque. Deus não gostou de nada do que ele fez. Adultério, na Bíblia é tão severo, que na lei de Moisés era punido com morte. Morte. Não há, assim, maneirismos, não há um jeito agradável ou politicamente correto para lidar com o adultério. Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Tá bom para você? Na lei de Moisés, isto era claro. No Novo Testamento nós temos o clássico texto que a gente vai estar vendo em miúdos mais tarde, mas se você quiser antecipar o entendimento, está lá em Mateus capítulo 19, versículo 18. Mateus 19, 18, que diz assim. A respeito do jovem rico, não é? Ele chega e é-lhe perguntado se ele guardava os mandamentos. Jesus disse: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Mas, ainda no capítulo 19, vale a pena ler, então, os versículos 8 e 9. 7, para ser mais preciso, porque os fariseus perguntaram: por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Dureza de coração no hebraico é esclerocardia. Que doença terrível. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, no grego porneia, daí que vem o termo pornografia, e casar com outra, comete adultério. Adultério é quebra de aliança. Adultério é a expressão máxima da impiedade do nosso coração.
Adultério não é apenas o ato da conjunção carnal. Adultério começa no coração. Jesus vai dizer, lá em Mateus, ainda, no Sermão do Monte, hein? Lá no capítulo 5, versículos 27 em diante, um texto duríssimo. Por mim eu tiraria esse texto da Bíblia, mas eu não posso. Ninguém pode. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Em outras palavras, quando eu citei a questão do jovem rico, ele se orgulhava de ter cumprido ou conhecido os mandamentos desde a sua juventude. Ele poderia, Jesus citou para ele os mandamentos, incluindo o não cometa adultério, e ele fez assim. Mas havia um problema com ele. Ele tinha o dinheiro no seu coração como ídolo. E por conta disso, Jesus disse a ele: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Então, não cometer adultério enquanto ato não significa que o seu coração esteja isento de outros pecados. Eu preciso que você acompanhe meu raciocínio aqui. Alguém já disse sabiamente, Philip Ryken, num livro sobre os 10 mandamentos, vou tentar trazer para vocês aquilo que ele pensa. Os 10 mandamentos rechaçam a forma mais extrema de todo tipo de pecado. Digamos que são os pecados tops. Mas implicitamente, cada mandamento também repele os pecados menores que conduzem a esse pecado extremo. Estão comigo? Por exemplo, não cometa adultério. É o extremo. Mas implicitamente, esse mandamento também evoca todos os pecados menores que podem conduzi-lo a esse pecado extremo de cometer adultério. Estão comigo? Olhares, gracejos, toques, brincadeiras e por aí vai. Então, a maioria das relações adúlteras não começa com sexo. Começa com aquilo que o Philip Hagen chama de intimidade inapropriada. Então, o 7º mandamento, Paulinho, Yara, proíbe não apenas o homem casado de flertar com outra mulher ou o solteiro de se aproximar da esposa de outro homem. Esse mandamento também implica que se deve manter certa distância, porque proíbe também a mulher casada de buscar apoio emocional de outro homem, ou vice-versa, o homem casado buscar apoio emocional com outra mulher. Proíbe que isso aconteça, quer seja no trabalho, na igreja e muito menos na internet. Então, para colocar de forma abrupta, eu vou copiar e colar o que o Hayek vai dizer. O 7º mandamento exige que esposos e esposas nutram seu amor um para com o outro de forma emocional, espiritual e também sexual.
A impressão que eu tenho, amados, me permita aí o arrobo pastoral, as pessoas não estão tendo muita paciência de lidar com o casamento. Eu sei que casamento dá trabalho, amados. Eu sei. Eu sei que o negócio às vezes fica complicado. Débora, por exemplo, louvou a Deus essa semana que eu estava fora, pôde ter o seu tempo sozinha, mas vez por outra, amor, que saudade. A gente gosta. A convivência, amados, precisa ser boa. Mas a gente precisa investir no casamento, amados. Casamento não é uma coisa assim de, eu disse que eu te amo há 50 anos atrás, quando mudar de ideia eu te aviso. Pode ser assim, Rosiane? Tem que ser diariamente mantido. Tem que ser um compromisso para a vida. Mas as pessoas não estão tendo muita paciência, não. Existem situações difíceis, mas também existem situações fáceis. Me lembro do pregador que está muito requisitado no meio batista, bom pregador, Rafael Abdala. É um jovem pastor da PIB de Guarapari, Espírito Santo. A gente brinca entre os pastores que ele é discípulo do Hernandes, né? Porque ele é amigo não, mas ele é próximo do Hernandes, então ele até tem o jeitão do Hernandes, né? E ele pregando na convenção, ele foi muito engraçado. Recém-chegado no ministério, ele recebe no gabinete uma moça dizendo: pastor Abdala, eu venho aqui avisar ao Senhor que eu vou me separar. Ele tomou aquele susto. E aí ele contou, é muito engraçado o jeito que ele fala, ele falou o seguinte: irmãos, eu fiquei assim, eu não lembrei de nada mais para falar. Eu só disse assim: não pode. Não, pastor, mas eu vou falar. O meu marido é um animal. É um cavalo. Ele é deseducado. Ele não faz carinho. Ele não me trata de meu bem. Ele não abre a porta do carro. Ele não compra presente. Ele é um ogro. Ele insistiu, não pode, orou, fez o seu trabalho e tal. Naquela mesma semana, é muito engraçado o jeito que ele fala, tem os detalhes, os traquejos do pregador, não é? Na mesma semana, poucos dias depois, apareceu uma outra mulher, dizendo o seguinte: pastor, vou me separar. Ele falou: meu Deus do céu, assim eu não aguento, Senhor. Assim eu não aguento. Ele falou a mesma coisa: não pode. Mas pastor, o meu marido é um meloso. Ele só me chama de benzinho. Ele abre a porta do carro, ele está achando que eu sou inválida. Ele me enche de presente, eu já estou cansada de receber presente dele. Eu não aguento, Darcy, eu não aguento aquele homem. Aí o Abdala, todo mundo ri, né? Foi uma coisa assim muito engraçada lá na convenção. Ele falou: irmãos, eu não entendo. Só não podia trocar, né? Se a pessoa se trocasse, né? O meloso vai para a casa do que é seco, o seco vai para... Não pode fazer isso, Fabiano? Não pode. Não pode. Não pode. Mas é difícil, amados. Casamento é um desafio. O IBGE soltou a pesquisa que o número de casamentos diminuiu e o número de divórcios aumentou. Então, a estatística atual de 2022, a gente não tem ainda os mais atuais, nem. É que há um divórcio para cada 2 casamentos. Em 2010, Max, era um divórcio para cada 4 casamentos. Agora, 2022, é um divórcio a cada 2 casamentos. E outra coisa, os divórcios acontecem mais cedo. Em 2010,
37,4% dos divórcios aconteciam menos de 10 anos após o casamento. Em 2022, esse percentual subiu para 47,7%. Então, casamento é uma aliança. Grande Mateus, a grande ideia desse texto, diz assim, dando um clique, meu querido. Quando eu faço com que meu casamento deixe de glorificar a Deus, ele passa a expressar a impiedade do meu coração. Quando eu faço com que meu casamento deixe de glorificar a Deus, ele passa a expressar a impiedade do meu coração. O Arthur Walton Pink vai dizer num dos seus sermões que o pecado do adultério dificilmente não é tão enorme quanto o de assassinato. E ele explica por quê. Porque o assassinato destrói a existência temporal do homem. O adultério destrói tudo que faz a existência ser um benefício. E ele diz mais: se todos adotassem, imagina a sociedade toda, Amanda, adotando a licenciosidade dos adúlteros, ele diz, os homens em pouco tempo seriam reduzidos à degradação das bestas selvagens. É o casamento que mantém a sociedade com normas, nos eixos. Se acabar o casamento, amados, vai desmantelar tudo. Deus ainda nos mantém aqui como igreja, como referência, porque Deus instituiu o casamento para prevenir o homem de cair em adultério. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, citando aqui de cabeça, que é melhor se casar do que se abrasar. E 1 Coríntios 7,2, Paulo diz, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, o pecado do adultério, Mateus, dando um clique, é a violação da aliança e do voto do casamento. De tal modo que o não cometa adultério, o 7º mandamento, protege o matrimônio e o corpo. O corpo? É. Porque a imoralidade é um pecado contra o corpo. Não se trata apenas, amados, de dormir com uma mulher que não é sua e nem de dormir com um homem que não é seu. O adultério perverte aquilo que Deus criou na exclusividade da aliança e do voto no casamento. A coisa é tão séria que Salomão, e ele sabia do que era cometer esse pecado, ele disse, quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Adultério é coisa para gente desmiolada, para coisa de gente tantã, para gente que... O adultério é uma forma de suicídio moral. O adultério é um perjúrio. Meus estudantes de direito e já um advogado com OAB, o crime de perjúrio é você faltar com a verdade. É você dar um falso testemunho. É você negar aquilo que você se comprometeu com palavra. No seu casamento, no meu foi assim, casamos no civil aqui em Angra. Uma senhorinha baixinha.
era oficial de paz. Alguns aqui que conhecem, estão na cidade há muito tempo, devem conhecê-la. E ela, diante das testemunhas ali presentes, a irmã Edgar, a irmã Jandira, eram nossas testemunhas. E a velhinha falou: estamos aqui com portas e janelas abertas. Apontou assim: portas e janelas abertas. Para selar o compromisso civil, Sr. Ezequias, Amâncio Maris e Débora Fritz Santos. Vocês estão aqui de livre e espontânea vontade? A Débora apaixonada. Apaixonada. Disse: claro que sim. Claro que sim. Casamento é sério. E ela deu lá o seu sermão. O que é casamento, amados? Casamento é uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos. Se é do mesmo sexo, não é casamento, é uma parceria. Fulano de tal tem o seu parceiro. Casamento é uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos que manifestam publicamente, por isso que a senhorinha falou de portas e janelas abertas, que manifestam publicamente o desejo de viver juntas. Casamento é isso. Casamento é uma aliança que advém de um voto sério e irrevogável assumido diante de Deus e diante dos homens, visando a fidelidade mútua até que a morte os separe. A gente vive numa sociedade descompromissada, sim ou não? Relativista, egoísta, pós-moderna. As pessoas casam para que o eu e os meus desejos tenham o primeiro lugar. Você quer viver para o eu e para o meu? Não casa. Porque no casamento você abre mão do eu e do meu para o nosso. O nós e o nosso. Os votos matrimoniais, que hoje algumas cerimônias são tão... Alguns são divertidos, são bonitos, são sérios. Não é porque está na presença deles, mas o último casamento que eu celebrei, eu achei muita profundidade nos votos da Daiane e do Felipe. Do jeito deles, a carinha deles, mas eles falaram nos termos de exclusividade, fidelidade e intimidade até que a morte lhes separe. Não adulterarás não evoca apenas o sentido estrito de não ter relações sexuais com outras pessoas. Mas a prostituição, a fornicação, que é o sexo entre solteiros, e o relacionamento homossexual, a violência sexual, o estupro, a pedofilia, o incesto, a zoofilia e toda sorte de iniquidades sexuais estão embutidas nessa ideia. Jeremias 23, 14. Vai dizer algo muito interessante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Para mim todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. É sério, amados, quando entre os homens de Deus o adultério faz parte da agenda. Jeremias chama isso de coisa horrenda. Coisa horrenda. Quer se ver livre do adultério?
Peça a Deus sabedoria. Provérbios 2, 16, 17 diz que a sabedoria livrará o homem da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Esse mandamento, amados, protege a santidade do casamento. Se o não matarás, preserva a santidade da vida humana. O não adulterarás evoca a santidade do casamento e do corpo. Convivência conjugal é desafiadora, mas a Bíblia diz que esse é o plano A, B, C, D e o abecedário completo. Deus não tem nada que substitua o casamento. O casamento, John Piper vai dizer brilhantemente, existe para magnificar a verdade, o valor e a beleza e a grandeza de Deus. Ele vai dizer mais, Deus não existe para magnificar o casamento. Até que essa ordem seja vivida e valorizada, até que ela seja vista e saboreada, o casamento não será experimentado como uma revelação da glória de Deus, mas como um rival da glória de Deus. Preste atenção, porque o John Piper tem coisa que você tem que parar e pensar mesmo. Ele diz assim, se queremos ver o casamento assumir o lugar que ele deve ter no mundo e na igreja, ou seja, se queremos que o casamento glorifique a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus, devemos falar e ensinar e pregar menos sobre o casamento e mais sobre Deus. Uau! Casamento em crise a gente tem que tratar com teologia, falar de Deus. Porque todo casamento em crise há uma desvalorização da pessoa de Deus, do conceito de Deus, da glória de Deus. O adultério, gente, é uma falsidade. O adultério é um golpe duro contra o amor puro, a lealdade e a fidelidade matrimonial. Sabe qual é a essência do adultério? A raiz do adultério é a luxúria. E a luxúria é o desejo desenfreado de agradar a si mesmo por prazeres carnais. Se a gente evita o assassinato, lidando com a ira, ou contra a ira, nós evitamos a impureza sexual se a gente lidar com a tentação da luxúria. Hoje a luxúria praticamente está normalizada. A mulher se veste de forma sedutora, o homem está cada vez mais, entre aspas, na liberdade de fazer o que quer. Já é culturalmente normalizado e apropriado a pornografia, por exemplo, e o lucro que as pessoas adquirem com ela. A luxúria satura nossa mídia. A luxúria distorce a versão do amor puro e deprecia as boas dádivas do sexo e da sexualidade. A luxúria é um ato de desprezo, porque reduz a mulher a uma fonte de gratificação sexual e nada mais. Os sites e aplicativos de relacionamento, amados, são espaços de luxúria. Alguns filmes, redes sociais curtidas, páginas e perfis nas redes sociais, curtidos, compartilhados até, deprecia
o matrimônio e o corpo. Porque se o sexto mandamento, não matarás, é porque a pessoa quando mata, torna o outro dispensável, por isso que eu te mato. O adultério considera o outro consumível. Apenas algo para ser usufruído carnalmente. Por isso que linguagem imoral é adultério. Conduta sem modéstia é adultério. Se associar com pessoas que zombam de Deus e do sagrado matrimônio é adultério. A gente precisa voltar à base. O John Thrasher, um pastor já falecido, menonita, americano, vai escrever um livraço chamado Se Eu Começasse a Minha Família de Novo. O primeiro capítulo ele fala o seguinte, olha, o amor precisa ser visível. O verdadeiro amor é visível. Meus filhos precisam saber que eu amo a mãe deles. E se eu fosse começar meu casamento novamente, eu faria de tudo para isso acontecer. Amor precisa ser encarnado na vida do outro. Não existe amor presumido. Todo amor precisa ser explícito. Deus é amor e ensina a amar. Deus é amor e age em amor. Me parece que 1 João 3,8 diz isso, né? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e verdade. Para terminar, eu tenho que terminar, né? O adultério é uma monstruosidade. Você segura aí na cadeira, porque eu sei que é tenso, mas C.S. Lewis, no seu livro Quatro Amores, ele fala sobre o adultério. Ele diz assim, a monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que, cedendo a ela, tenta-se isolar um tipo de união, a sexual, de todos os outros tipos de união que deveria acompanhá-la para compor a união total. A atitude cristã não toma como errada a existência do prazer no sexo, como não considera errado o prazer que temos quando nos alimentamos. O erro está em querer isolar esse prazer e tentar buscá-lo por si mesmo. Da mesma maneira que não se deve buscar os prazeres do paladar sem engolir e digerir a comida, apenas mastigando-a e cuspindo-a. É monstruoso o adultério, porque o adultério não se subsiste. A nova relação, fruto de um adultério, não subsiste. Jamais subsiste. Preciso terminar. 3 minutos para a gente terminar. Só dar as duas aplicações. Primeiro, o matrimônio deve existir para a glória de Deus. Você honra a Deus fazendo do seu casamento uma expressão de sua adoração a Deus. Você concorda comigo que eu não vou ser irreverente e nem vou trazer para mim a maldição de Apocalipse, quando fala de acrescentar algo às Escrituras, se eu falar que 1 Coríntios 10, 31
que Paulo diz: portanto, se vocês comem ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu posso colocar no meio desse qualquer outra coisa o casamento? Sim ou não? O casamento será para a glória de Deus quando a glória de Deus for mais preciosa para nós do que o próprio casamento. Vale até a pena repetir, né? O casamento será preservado para a glória de Deus quando a glória de Deus for mais preciosa para nós do que o próprio casamento. Por que eu continuo casado? Para a glória de Deus. A glória de Deus é maior do que o meu casamento. A glória de Deus é mais preciosa do que o meu casamento. No meu gabinete aqui em cima eu já ouvi várias vezes: eu casei para ser feliz. Se eu não sou feliz, por que eu estou no casamento? E aí a pergunta que não quer calar é: em que versículo da Bíblia a cara pálida leu de que o casamento existe para a nossa felicidade? Se o casamento existe para a glória de Deus é mais preciosa do que o meu casamento. É uma questão de Deus. É por conta de Deus. Então não é, pastor, não vou ser romântico eu falar assim, não, você vai ser super romântico. Se o Erivelto chegar para Renali e falar assim: eu estou casado com você por conta da glória de Deus. A glória de Deus é mais preciosa do que o meu casamento. Por isso que o nosso casamento espelha a glória do Deus Todo-Poderoso. Quanto mais eu evoco a glória de Deus, mais a glória de Deus é preservada e o meu casamento é preservado. Agora, quando se perde a noção da glória de Deus, amados, aí babau. Aí, como diz aquele corinho antigo: tu no teu cantinho e eu no meu. Por fim, grande Mateus, o adultério não começa na cama. A sua origem é o coração. Você tem que manter seus olhos fitos em Jesus, pois a impiedade está sempre nos rondando. Jerry Bridges, na nossa lição, diz que impiedade é viver sem pensar ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Quando eu falo que o casamento ou que o adultério é uma questão de coração, Kevin DeYoung diz: Jesus não está dizendo que desde que seu coração esteja tranquilo, você pode fazer sexo com quem quiser. Ele está dizendo que ainda que não cometamos o ato físico com o nosso órgão sexual, me permita essa franqueza, mesmo que a gente não cometa o ato físico com o nosso órgão sexual, mesmo assim podemos ser culpados de pecado sexual por conta dos nossos pensamentos, fantasias, leituras, cliques e afeições. Qual o sétimo mandamento? Catecismo Batista de 1855. Sétimo mandamento é: não adulterarás. O que ele proíbe? Proíbe todos os pensamentos, palavras e ações que são impuros. Daí, dando um clique, eu quero terminar dizendo o seguinte: aquela estatística de um divórcio para cada 2 casamentos envolve também crentes. Diga misericórdia. Se a coisa continuar assim, Lúcia, e a gente ainda vai chorar muito por isso, a média de divórcio entre crentes vai ser maior do que entre não crentes. Nós vamos refletir o que existe nos Estados Unidos.
Um dos avivamentos mais preciosos que houve na história foi entre os Zulus, lá na África do Sul. E Ernest Steg, que foi um líder desses movimentos, um dos líderes desse movimento, compartilhou um testemunho dizendo que qual era a sua maior dificuldade no campo missionário. Presta atenção aqui que por você, em 1 minuto, você vai estar guardando isso. A maior dificuldade que Erlon tinha no seu campo missionário era o testemunho dos filhos dos crentes. De tal modo, lá na África do Sul, que quando ele pregava aos Zulus, uma tribo lá, uma etnia dentre os sul-africanos, e deve ter em outros países também os Zulus, não sei precisar. O apelo era: abandone seus deuses, volte-se para Cristo. E a maioria dos Zulus dizia o seguinte: nós não queremos ser crentes. Até me arrepio. Não queremos que os nossos filhos se tornem crentes. E aí o Erlon perguntou: mas por quê? Por que vocês não querem que seus filhos sejam crentes? É o seguinte, por conta do seguinte: quando dizemos ao filho Zulu, vai, ele vai. Quando dizemos, faz, ele faz. Nós gostamos dos filhos assim. Não queremos que eles se tornem cristãos, porque os filhos dos cristãos são rebeldes, não respeitam seus pais, suas filhas ficam grávidas de homens que não são marido, vestem-se de forma a provocar os homens. Definitivamente, nós não queremos que os nossos filhos e filhas se tornem como eles. Será, amados, que está assim do mesmo jeito hoje? Eu olho para essa massa evangélica, eu fico pensando, meu Deus, a gente vai evangelizar e hoje eu não sei se a gente pode dizer para um não crente: os seus filhos precisam ser como os nossos jovens. Ou os seus casamentos precisam ser como os nossos. Amados, nós somos vitrine para o mundo. Quer a gente queira, quer não, você testemunha do Evangelho, ou você vacina as pessoas contra o Evangelho. O seu comportamento fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir aquilo que você diz. Preste atenção onde você está indo. Preste atenção onde você está clicando. Preste atenção das piadas que você está contando. Olha o modo como você namora. Olha o modo como você trata a sua esposa. Poxa vida, você está dando testemunho ao tratar a sua esposa com deferência, com carinho, com atenção. Esposas, respeitem seus maridos. Para de querer peitar toda hora. Nem toda hora, nem nenhum tempo. Para. Esqueça essa coisa de emancipação feminina, de empoderamento. A mulher foi criada por Deus para ser protegida pelo marido, ponto. E o homem foi criado para proteger a sua mulher, pronto. É costela, está aqui debaixo, é para guardar. Não é para esmagar. Não é para esfolar. É para proteger do lado do peito, do lado do coração. A mulher precisa permitir-se ser cuidada. Permitir-se ser amada. Ouça. Você não abriu mão dos seus sonhos para casar. Você escolheu o maior de todos os sonhos. Não adulterarás. Faça do seu corpo um templo do Espírito Santo e do seu casamento
uma expressão da glória de Deus. Porque quando eu faço com que meu casamento deixe de glorificar a Deus, ele passa a expressar a impiedade do meu coração. E aí, eu posso guardar o mandamento como o jovem rico fazia, de boca para fora, e não do coração. Cuidado sobre tudo que se deve guardar. Provérbios 4, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus, o não adulterarás tem muito a ver com a gente, mas muito mesmo, mais do que a gente está disposto a aceitar. Por isso que nesta noite nós assimilamos a tua palavra e a recebemos em nosso coração como bênção para as nossas vidas. Guarde-nos de pecarmos contra o sagrado matrimônio e o corpo que é santo, porque é separado para o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, participe da nossa cantina juntos. Eu vou estar à porta também para te dar aquele abraço, tá?